Olá, amigos, companheiros, irmãos. Estamos nós aqui mais uma vez no nosso trabalho, a espiritualidade e paz. São momentos em que nós paramos um pouco para refletir sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre o nosso papel aqui nesse plano de existência, buscando assim os ensinamentos espirituais, morais, buscarmos nos elevar um pouco mais como seres humanos e nos tornarmos assim aquelas criaturas que cooperam com a obra divina. Hoje nós queremos conversar um pouco a respeito de nós mesmos, dos nossos destinos. E a pergunta é: quem está conduzindo a tua vida? Quem está no comando desta nave que é a tua vida? Nós estamos vendo aí um painel de um controle de comando de um navio. E isso nos serve para refletir um pouco sobre tantos controles, não é? Talvez se eu chegasse a tentar conduzir uma embarcação desse porte, com tantos controles, talvez não soubesse nem como tirar esta nave do lugar. Talvez fosse para trás, para frente, para o lado, enfim, não saberia ler a bússola, os comandos, as indicações, problema da temperatura, problema dos motores, a direção, os ventos e tantas coisas que envolvem uma embarcação que está aí entrando no mar, chegando mar adentro para uma jornada. A pergunta que nós fizemos é: quem está sob o seu controle? Quem está controlando a tua vida? Nós costumamos dizer que as nossas vidas estão sob os nossos controles. Às vezes a gente diz: deixe que da minha vida tome conta eu. E será que eu estou devidamente aparelhado, treinado, em condições reais de conduzir a minha vida pela minha cabeça? Será que o sentimento mais profundo, o coração, a razão, a experiência, o conhecimento, tantas coisas que nos envolvem e nos faz assim uma criatura completa, com tantos recursos para conduzir a nossa vida? Nós estudamos, nós praticamos esportes, nós experimentamos religiões, filosofias, grupos de amigos e de tantas outras coisas, sociedades diversas, que são fundamentos que nos auxiliam no norte, como nós vamos conduzir o nosso barco. Na verdade, esses veículos não são o condutor, esses veículos são nortes, esses veículos são sistemas que nos envolvem e que nos traz aprendizado e que requer de nós uma postura na formação do nosso caráter, da nossa personalidade. Para tanto, cada experiência que nós vivemos, temos que tirar um pouco de lucro, de ganho na convivência, nas relações com as pessoas, com o trabalho, com a família, enfim, com tudo aquilo que nos cerca em termos de sociedade, de ambiente e de tantas coisas mais que envolvem a nossa vida. E parece que a partir
de uma formação acadêmica, muitas vezes nós pensamos que estamos devidamente preparados, aparelhados para iniciarmos, quem sabe, uma carreira profissional. Mas precisamos entender que o bom profissional, ele vem ao longo do tempo amadurecendo, ganhando experiências, tornando-se cada vez uma pessoa mais aparelhada, mais conhecedora da atividade a qual ele escolheu, gerando assim credibilidade na sociedade, nas pessoas, aqueles que vêm a nós na busca de serviços, quem sabe, conselhos, orientações. E, na verdade, esse tipo de situação que nós achamos estarmos prontos, nós verificamos que, algum tempo atrás, um curso de 2º grau seria suficiente para alguém conseguir um emprego. À medida que o tempo passou, o curso universitário tornou-se um requisito muito importante, fundamental. Depois veio a pós-graduação, que já foi uma forma de buscar um conhecimento mais aprofundado de um profissional, de um ser humano mais gabaritado, mais aparelhado, mais experientes. E aí vem o doutorado, né? E nós não paramos de buscar conhecimentos para nos aparelharmos, estarmos lutando na vida devidamente preparados com as nossas experiências profissionais, é claro. Mas as questões morais, onde nós vamos buscar? Estão aí as filosofias, estão aí as religiões, estão aí os grupos que tentam nos passar suas experiências, seus ensinamentos, os livros de autoajuda e todo esse manancial que nos circundam, e que assim podemos obter esclarecimentos e buscar a formação do nosso caráter, da nossa personalidade, enfim, do nosso eu, de quem somos. Mas vamos também buscar na questão da religião a nossa formação cristã, ortodoxa, ou seja ela qual for. Buscamos nos meios religiosos nos aperfeiçoarmos como seres espirituais. Essa seria a busca principal, nos aperfeiçoarmos como seres espirituais que aqui estamos. Ou seja, nós não somos matéria, corpo físico, nós estamos corpo físico. Nós somos espíritos eternos que estamos vivendo uma experiência no corpo físico, pela misericórdia e a bondade divina. E nós vamos nos aparelhando moralmente, espiritualmente, profissionalmente, à medida que nós buscamos estar controlando, estar no comando, aprendendo cada vez mais a manipular esse ferramental, esses controles que o comando nos oferece. Como nesse comando, desse painel que estamos vendo, poderíamos então, como se isso fosse condutas morais, espirituais, profissionais, e nós vamos aprendendo, à medida que o tempo passa, a podermos manipular todo esse equipamento, todo esse manancial de conhecimento que ao longo dos anos nós adquirimos. Mas, muitas vezes, a gente vê pessoas que querem também nos auxiliar no comando da nossa vida. Querem, às vezes, tomar o lugar de capitão, do timoneiro, mostrando para onde o barco deve seguir, falando das tempestades, das ondas, né, dos ventos. Enfim, às vezes são pessoas que querem
no afã de nos auxiliar, assumirem o nosso comando. E isso é muito comum, por exemplo, nas famílias, quando a gente vê que aqueles que são nossos dependentes, nós gostamos sempre, pela a nossa experiência que achamos que temos, de auxiliar na condução da vida do outro. Isso é muito importante quando da infância, da adolescência, o conselho, a orientação, a presença de alguém experiente que pode nos auxiliar. Mas devemos entender que às vezes tem pessoas despreparadas que acham que sabem como conduzir o nosso barco, que sabem como comandar essa estrutura de comando na nossa vida. E nem sempre essas pessoas, por mais bem intencionadas que estejam, estarão trazendo para nós os melhores conselhos, as melhores orientações. Portanto, temos que avaliar sempre, temos que estar fazendo constantemente uma revisão dos nossos conceitos de vida, de experiência, de nossa conduta. Olhando quantas milhas nós já navegamos nesse mar revolto, quantas milhas nós já passamos, quem sabe, por tempestades, às vezes por um mar manso, por uma maré mansa, quem sabe, às vezes, por um vendaval, mas se estávamos conscientes do controle, nós podemos vencer. Nós olhamos para trás e o barco continua. A vida continua. E por essa razão, que não é só uma experiência encarnatória de quem sabe 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos, que nós vamos aprender tudo, que nós vamos nos tornar criaturas celestiais, que vamos tornar-nos pessoas extremamente experientes e prontas para guiar o barco, quem sabe auxiliar até o barco do outro. Mas é na bondade divina que o aprendizado se processa. E é por isso que Deus, na sua misericórdia, nos concede sempre, através do processo da reencarnação, uma nova existência nesse corpo físico, um novo barco, um novo painel de controle, onde nós, quem sabe, estando mais experientes, comandando uma nau mais moderna, controles muito melhores, aparelhados, poderíamos então, assim, quem sabe, em outro momento, estarmos melhores do que nós fomos há pouco tempo atrás. Então é nessa vivência de reencarnação e reencarnação que nós vamos nos aprimorando, que nós vamos conhecendo a nós mesmos e sabendo controlar a nossa nau, aparelhados pelas experiências vividas, pelas propostas de estarmos diante de uma embarcação que está pronta para levantar âncora e seguir caminho. Que Deus nos abençoe a todos, nos conceda a sua paz e que esses momentos que nós conversamos possam servir para reflexão, para servir para um pensamento a respeito de nós mesmos, dessa embarcação, desse controle que está em nossas mãos. Muita paz para todos, muita luz, que Deus nos oriente e nos abençoe em nosso caminho. Enfim, boa viagem para todos.